Senhoras e senhores, muito boa noite. Chegamos para o telejornal a seguir os destaques do dia. SIC apresenta supostos agressores sexuais de uma menor de 15 anos na capital. INAC garante assistência social. Atos de vandalismo custam à TECU mais de 50 milhões de kwanzas todos os anos. Luanda tem autorizadas 126 festas e 65 vigílias religiosas para a passagem de ano. São Silvestre de Luanda vai contar com a participação de atletas de 8 países estrangeiros. Bem-vindo ao telejornal. Henrique Joananga Kiala e Fábio Gomes Gaspar são acusados de agredir sexualmente uma menor de 15 anos no município de Viana e foram apresentados pelo Serviço de Investigação Criminal. Há indícios e imagens que levaram à detenção dos acusados, de acordo com o SIC. O dia foi de agitação no Serviço de Investigação Criminal. Jornalistas de diversos órgãos presentes para ouvir o esclarecimento do caso de agressão sexual que chocou a sociedade. Minutos depois, chegava a viatura à prisão do SIC. Entre as grades, o olhar apreensivo de um dos implicados. Com semblante calculista e frio, Henrique Joananga Kiala, 23 anos, fixa os olhos às câmaras e desce da viatura acompanhado dos efetivos. Com Fábio Gomes Gaspar, seu amigo, são apresentados à imprensa como tendo praticado crimes de abuso sexual à menor e agressão física. Por fortes indícios do envolvimento destes na agressão física e também no abuso sexual contra esta menor. Tratam-se dos cidadãos que foram identificados depois do trabalho de identificação dos autores concluído e feito. Foram identificados os cidadãos Henrique Joananga Isoko, também conhecido por Kiala, solteiro de 23 anos de idade, que tem como ocupação ajudante de caminhão, e o cidadão Fábio Gomes Gaspar, também conhecido por Fábio, de 20 anos de idade, tem como ocupação hotelaria, portanto é um funcionário de um bar. Estes indivíduos são residentes no município de Viana, mais concretamente na zona do Luanda Sul, local onde também foi perpetrado esta ação. De acordo com o SIC, os factos ocorreram no dia 21 de dezembro. Os agressores fizeram ao refém a vítima durante horas e gravaram o ato sexual, cujo vídeo foi posto a circular nas redes sociais. Manuel Alaiwa afasta, no entanto, qualquer ligação dos cidadãos detidos aos órgãos de defesa e segurança. Portanto, muitas informações foram difundidas, o que também aqui aproveitamos pedir que todos aqueles que são cultores da partilha de conteúdos nas redes sociais devem ter sempre o cuidado ao partilhar de nossas informações, respeitando sempre os direitos alheios. Valorizamos a entrega de todos a nível da busca que fizeram, mas devem sempre dar essa responsabilidade aos órgãos de polícia que têm essa missão de investigar crimes e trazer o seu esclarecimento. A referir aqui que nenhum destes indivíduos pertence aos órgãos de defesa e segurança, tal como se pretendia trazer ao de cima. Às famílias, o Serviço de Investigação Criminal reforça o apelo de mais vigilância e controlo aos menores. O SIC e demais órgãos de defesa e segurança continuam a dar a devida atenção a este facto e não só, todos aqueles que chegam ao nosso conhecimento, os órgãos vão trabalhar de forma intensa para esclarecer, trazer os autores para que sejam responsabilizados criminalmente pelos seus atos. Mas também aqui fica a responsabilidade das famílias. Portanto, as famílias também têm o seu papel de proteger e garantir segurança aos seus
entes no seio familiar. Tratam-se de menores e os menores devem ser cuidados pelos mais velhos. A mulher polícia associa-se à tristeza e à indignação. Francisca Cavula diz que é preciso medidas enérgicas para que a mulher não seja vista como um simples objeto. Quem mexeu com a Belma como mulher mexeu com o país todo. É muito triste realmente e a Associação de Apoio à Mulher Polícia já vem abraçar essa causa há bastante tempo, porque até realizamos marchas e tivemos a oportunidade de estar então com a família, com a mãe, o pai e a própria menina que sofreu este abuso sexual e é triste. Henrique Joananga Kiala, 23 anos, e Fábio Gomes Gaspar, 20 anos, vão agora aguardar pela decisão do Ministério Público e a medida de coação que será aplicada pelo juiz de garantia. O Instituto Nacional da Criança garante que vai prestar todo o apoio necessário a menor de 15 anos, vítima de abuso sexual, e a sua família, de modo a ultrapassar os traumas do ocorrido. A sociedade condena tal ato e os líderes religiosos falam em perca da compaixão. Sentimos-nos agredidos porque, de facto, é uma ação maquiavélica, é uma ação que não dignifica o angolano que somos. Nós, angolanos, somos pessoas de paz, somos pessoas inteligentes, somos pessoas que primamos muito pelos princípios e valores da família como africanos. E quando nos deparamos com uma situação como essa, de facto, isso choca-nos bastante. O Instituto Nacional da Criança diz estar já a trabalhar com as autoridades municipais de Viana para um acompanhamento direto da criança. E enquanto instituição responsável pela garantia, proteção e promoção dos direitos da criança, condenamos o ato a todos os níveis. A área da ação social está a trabalhar com o INAC, com os outros órgãos, na proteção da criança vítima, garantindo todo o apoio à criança e à família para que a criança consiga ultrapassar esta violência de que foi vítima e a família possa lidar com ela e conseguir atenuar os traumas. Apesar dos últimos acontecimentos, o diretor-geral do INAC garante que houve redução de casos de abuso sexual no período 2024-2025 em todo o país. Comparativamente ao ano de 2024, há uma redução considerável dos números. Em 2024, neste período, estávamos com uma média de 1.500 casos de abusos sexuais registrados por ano, e este ano, de janeiro a dezembro, estamos com uma média de 965 casos. Há uma redução considerável, fruto de um grande trabalho que está a ser feito com todos e contando também com os órgãos de comunicação social que têm vindo a denunciar, a divulgar e, sobretudo, a sensibilizar. O grupo parlamentar da UNITA tomou conhecimento com profunda indignação, consternação e repulsa das imagens que circulam nas redes sociais documentando o crime de violência sexual e tortura psicológica contra uma adolescente de 15 anos. Perante a gravidade dos factos, o grupo parlamentar da UNITA condena veementemente o ato hediondo que, para além de ser um crime contra uma menor, é um brutal ataque direto à dignidade da mulher angolana. O grupo parlamentar da UNITA reafirma o seu compromisso em levar à Assembleia Nacional o debate sobre o reforço dos mecanismos de proteção às vítimas e a fiscalização rigorosa das políticas de segurança pública sobre a proteção das crianças, jovens e mulheres e expressa a sua total solidariedade à vítima e à sua família. O Serviço de Investigação Criminal, através da sua Direção Provincial do SIC, o AMBO, em coordenação operativa com outras forças de defesa e segurança, bem como a colaboração e participação das autoridades tradicionais e populares daquela localidade, foi possível resgatar o cadáver do cidadão estrangeiro de nacionalidade mauritaniana, identificado por
Abderrahmane Saleh, de 42 anos de idade, sequestrado e morto na província do Ambo, com a ocultação do cadáver nas águas do rio Keve pelos autores. O cadáver foi encontrado nas margens do rio Keve, por cima de troncos, com os membros superiores amarrados atrás e o resto coberto com um saco plástico preto. Após um aturado trabalho inspectivo no local, foi removido e trasladado para a morgue do Hospital Central do Ambo para exame cadavérico pela perícia médico-legal para efeitos legais em sede do competente processo crime. A vítima foi sequestrada e morta no dia 24 de novembro do corrente ano e os seus presumíveis autores já estão detidos e a cumprir a prisão preventiva no estabelecimento penitenciário local. A Polícia Nacional no Bié está a redobrar as medidas de sensibilização com vista a combater o crime violento nas casas noturnas, principalmente nesta fase do ano. Foram as casas noturnas, lanchonetes, cantinas, bares, restaurantes e ruas com ambientes onde as noites têm sido convidativas para muitos cidadãos reunidos nos referidos locais. O nosso propósito é garantir a qualidade e sermos unidos. Sim, não há nenhum problema relativamente a esse caso de convidarem as pessoas para cá participar de alguma atividade. Certo. Mas tem que certificar que fez as petições certas aos órgãos do Estado. Até porque nós tocamos mais aqui dentro. Lá fora é mais difícil. Lá fora tocamos assim uma música baixa, mas aqui dentro é normal, que não expande muito na vizinhança. A prevenção contra o crime levou efetivos da Polícia Nacional a sensibilizar os cidadãos a não pautarem por atos que terminem em agressões físicas, vandalização de bens públicos e mortes violentas, incentivados pelo consumo de bebidas alcoólicas e outras substâncias nocivas. Nós precisamos mesmo muito da vossa ajuda. Eu agradeço porque isso é questão de segurança. Os populares foram incentivados a denunciarem ações que retirem a tranquilidade da população durante a noite da virada. São situações que têm aparecido que não conseguimos resolver porque não temos nenhum terminal que possamos ligar para lá. Mas com esses contactos que nós recebemos agora, então estamos seguros que as quadras estão a passar bem. Todo o sinal que aparecer negativo, nós vamos ligar. Podemos considerar que o policiamento há proximidade. Quem cometer um ato criminoso em estado de embriaguez arcará com as consequências de forma direta. É uma comunicação que a gente está a passar, que as festas são passageiras, mas as consequências dos atos que forem praticados nessa altura ficarão como consequência a quem as praticar. A Polícia Nacional garante estar pronta para atacar os crimes organizados e violentos antes, durante e depois da quadra festiva. A Tecul anualmente tem prejuízos aproximados a 50 milhões de kwanzas, fruto dos atos de vandalização dos seus meios. Mas em 2025, este prejuízo dobrou. A empresa de transporte coletivo de Luanda tem preparadas as condições para o normal funcionamento e a apoiar a população que precisar circular para os diferentes destinos neste fim de ano. Das 4h30 às 21 horas. Se quiser um transporte mais personalizado, contacta a Tecul. Transporte público, quando estamos a falar de transporte público, é o transporte disponível para os passageiros, para o cidadão, cuja a tarifa são 200 kwanzas, ele está disponível das 4h30 às 21 horas. De acordo com o PCA, no ano de 2025, a empresa enfrentou muitos desafios entre incêndios com 2 ocorrências e as vandalizações que são frequentes, o que levou a Tecul à perda de milhões de kwanzas. Quanto às vandalizações, portanto, elas são muitas. Nós estimamos que por ano a empresa tem prejuízo em condições normais, portanto, porque há
algum tipo de vandalização, quando há atividade de massa que sai um pouco do padrão, mas em condições normais, nós temos prejuízos que chegam a 50 milhões de kwanzas com as vandalizações. E ocorre que muitas das vezes, mesmo que a polícia consiga prender essas pessoas, elas não têm condições para ressarcir a empresa. No ano de 2025, tanto se contabilizarmos aqueles 2 dias ou 3 que está a dizer, que tivemos prejuízos aí na ordem dos 12 milhões de kwanzas, é a fatura que tivemos. Tanto mais esses 2 ou 3 dias não operamos, portanto, significa dizer que não tivemos receita, portanto, vamos ter ali prejuízos que ficam muito próximo de 100 milhões de kwanzas. 65 vigílias religiosas, 126 festas de final de ano e 6 lançamentos de fogos de artifício vão marcar a transição do ano 2025 para 2026 em Luanda. A Direção Provincial da Cultura e Turismo garante estar tudo preparado para que os luandenses tenham uma passagem de ano condigna. O ano está a terminar e a preocupação em comemorar da melhor forma é um facto para os cidadãos de Luanda. Para dar uma resposta à altura, os organizadores de festas de Réveillon e de vigílias já afinam os últimos detalhes para uma transição de ano condigna. Nesta unidade hoteleira, por exemplo, a festa de final de ano tornou-se uma tradição. Nós estamos aqui a perspectivar ter até 170 pessoas cá na sala. No último dia do ano 2025, os luandenses também vão ser brindados pela primeira vez com um show gospel na Baía de Luanda. Trata-se da primeira edição do Festival Internacional de Gospel Sons da Graça. Vamos ter o Filson, vamos ter Dodô Miranda, vamos ter Miguel Buila, vamos ter o Bambila, vamos ter Dimi Francisco. Se pensarmos em individuais e agrupamento, dá 20. Exatamente, dá 20, ou seja, vamos ter 20 atuações diferentes. De acordo com a organização, o ingresso ao show é gratuito. A nossa abertura de portas passou para as 17h30, ao invés de ser às 17 horas que tínhamos planificado. Começamos o show às 19 horas, pontualmente, e dizer que é entrada livre. Qualquer angolano que esteja na cidade de Luanda e decida vir ao show, pode vir. E como é habitual, as igrejas também têm tudo a postos para a última vigília do ano. Tal é o caso da Igreja do Reino de Deus. Nós estamos a nos preparar para uma mega vigília, onde os cristãos, os fiéis, vão atravessar o ano na presença de Deus. Por quê? Nós precisamos pedir a Deus para que o ano de 2026 seja um ano de bênção, seja um ano de vitórias. As pessoas precisam primeiro agradecer pelo ano que termina e também colocar na mesa, colocar nas mãos de Deus o ano que se avizinha. Até terça-feira, 30 de dezembro, a Direção Provincial da Cultura e Turismo de Luanda já havia autorizado a realização de 65 vigílias e mais de 100 festas de Réveillon. Temos também 6 espetáculos de pirotecnias devidamente autorizados. É um trabalho conjunto que fazemos sempre com a Polícia Nacional. Também aqui podemos informar que aquelas igrejas que vão realizar as suas atividades de passagem de ano dentro dos templos não carecem de autorização, não precisam de solicitar autorização ao Estado para realizar a sua atividade normal no seu próprio templo, né? É como se fosse um culto normal ou uma vigília que não carece de autorização. As igrejas que, no caso, preferirem, por várias razões, têm um maior número de fiéis e entenderem que a vigília deve acontecer fora do templo, não importa o local, quer realizar num Sino Atlântico, por exemplo, quer realizar numa zona baldia,
esta atividade, sim, carece de autorização. Organizadores de festas de final de ano e igrejas têm tudo a postos para proporcionar uma transição de ano condigna aos luandenses. O Gabinete Provincial da Cultura e Turismo no IJ já licenciou 15 locais para a realização de festas e vigílias religiosas para a noite da virada. Temos que conhecer quais são e quem é que poderão realizar essas atividades. E até nesse momento ainda não recebemos nenhuma agremiação de promoção do evento que vai realizar o fogo de artifício, que é muito mais nos preocupava sobre o evento. Eu penso que todos aqueles que fazerem à margem da lei terão um papel a cumprir com a própria sua lei. Vamos remover aquilo que são os seus instrumentos musicais e pagarem consigo algumas multas. Uma mensagem de João Lourenço, presidente de Angola, para o seu homólogo da República do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, foi entregue em Dakar no quadro do reforço das excelentes relações de amizade e cooperação existentes entre os dois países. A missiva presidencial foi entregue por Tete António, ministro das Relações Exteriores, não tendo sido revelado o teor da mensagem. Angola e o Senegal mantêm uma cooperação privilegiada, assente em valores comuns, no respeito mútuo e na convergência de posições sobre matérias de interesse regional e continental. Os dois países trabalham para a intensificação das relações bilaterais, com destaque para os domínios político-diplomático, económico e multilateral. Ambas as nações reafirmam igualmente o seu compromisso conjunto com a paz, a estabilidade e a pacificação do continente africano, contribuindo de forma ativa para a promoção do diálogo, da segurança e do desenvolvimento sustentável em África. A minha vinda aqui é justamente no âmbito do reforço das relações entre a República de Angola e a República do Senegal, muito mais ainda neste momento em que Angola assume a presidência da União Africana. Como estão lembrados, não faz muito tempo o presidente do Senegal esteve em Luanda, justamente para a Cimeira União Africana e União Europeia, mas fora dessas visitas relacionadas com eventos nas respectivas capitais, nós temos um fluxo de relações bilaterais muito grande, depois desde a assinatura no Senegal do Acordo Geral de Cooperação e o Acordo de Consultas Políticas. Portanto, este acordo vai se materializando em vários âmbitos. Também estão lembrados que não faz muito tempo teve lugar aqui em Dakar o Fórum de Negócios Angola-Senegal, em que os homens de negócios da República de Angola e do Senegal trocaram, portanto, experiências e, portanto, construírem pontes para a cooperação a este nível. Portanto, esta cooperação vai continuar materializando-se nesse sentido. A mensagem de hoje foi justamente para nós continuarmos a reforçar o que já iniciamos. A assinatura de acordos não basta, mas é preciso, sobretudo, que a relação evolua para uma relação, digamos, uma relação estratégica, entendendo a importância do Senegal neste lado da África Ocidental, bem como a importância da República de Angola na parte da África Austral e Central. Os dois chefes de Estado também mantêm relações excelentes, portanto é normal que haja troca de mensagens de vez em quando para abordar um ou outro assunto. A diplomacia leva-nos ao primeiro intervalo do telejornal. Até já. A Lei número 14/25, que aprova o Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2026, foi publicada terça-feira, 30 de dezembro, em Diário da República, criando as condições legais para a sua entrada em vigor a 1 de janeiro de 2026.
O diploma, promulgado pelo Presidente da República, foi antes aprovado em votação final global pela Assembleia Nacional no passado dia 15 de dezembro de 2025, com 120 votos a favor, 79 contra e nenhuma abstenção. Com a publicação tempestiva em Diário da República, fica concluído o processo legal que permite a execução do OGE 2026 a partir do primeiro dia do novo exercício econômico. O OGE 2026, recorde-se, fixa o montante global das receitas e despesas em cerca de 33,24 bilhões de kwanzas e projeta um crescimento real do produto interno bruto de 4,17%. Os setores da educação, da saúde e da agricultura estão no centro das prioridades de investimento do Executivo Provincial da Lunda Sul para o ano de 2026. Segundo o governador Gildo Matias, no final da visita de constatação realizada aos municípios de Muanguege, Kasengo e Saurimo. A Lunda Sul é hoje uma província em expansão. Com 14 municípios, afirma-se como a principal porta de entrada para o leste de Angola através da Estrada Nacional 230. A sociedade civil reconhece os passos dados. Cada vez mais estamos a nos multiplicar e estamos a ver que as crianças, tem muitos que estão fora do sistema de ensino. E que o governo também esteja mais próximo da população para ajudar a mesma a crescer em todos os sentidos, sobretudo no setor da educação, da saúde, da energia e água. A construção de um instituto médio. A ampliação da rede elétrica, assim como a água. Saurimo precisa de muito esforço para manter o saneamento básico a ponto de termos a cidade a brilhar. O governador Gildo Matias reconhece os desafios e garante que as soluções estão definidas. Segundo o governante, 2026 deverá marcar uma viragem significativa na resposta aos principais problemas que ainda afetam as populações da província. Temos muito o que fazer, primeiro para assegurar que todas as nossas crianças possam ter acesso à escola, que as mamás, os papás e outras pessoas que possam ter necessidade de acorrer aos nossos centros de saúde, os nossos centros médicos, possam ter o atendimento adequado, possam ter medicamentos, possamos melhorar as nossas infraestruturas, as nossas estradas, a nossa iluminação, a nossa água, a nossa eletricidade. Portanto, vamos trabalhar juntos. O governador que aqui está hoje conta com o vosso apoio, com a sabedoria, com a experiência dos nossos papás, das nossas mamás e, sobretudo, com a força da nossa juventude. A agricultura, base da subsistência de muitas famílias, também entra na agenda com atenção redobrada. O governo promete reforçar o apoio aos agricultores, apostando no aumento da produção e na segurança alimentar. Como sabem, a produção nacional é um desígnio. O Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, tem liderado este amplo movimento de aumento da nossa produção nacional, porque temos consciência de que a condição de recursos das nossas populações nem sempre está à altura do custo da nossa cesta básica. Portanto, eu creio que essas três preocupações são aquelas que são recorrentes e que nos saltam logo à vista. Durante a digressão aos municípios de Kasengo, Muanguege e Saurimo, o governador procedeu à entrega de bens alimentares às autoridades tradicionais e manteve encontros de trabalho com os responsáveis das administrações municipais, num gesto que simboliza proximidade e compromisso com as comunidades. Já o governo do Namibe anunciou a implementação de 11 novos projetos a serem concretizados em 2026 para a melhoria da vida dos cidadãos. 11 novos projetos sociais constam da carteira de programas a serem privilegiados em 2026 para contribuírem na melhoria da condição de vida dos habitantes do Namibe. O acesso aos serviços sociais básicos, como a distribuição de água potável, energia elétrica, entre outros, estão entre as prioridades. Quanto à saúde, a cidade de Moçambique vai testemunhar a construção do Hospital Geral do Namibe. Da lista das infraestruturas sanitárias consta também a reabilitação de outras unidades para reforçar a oferta sanitária e medicamentosa aos cidadãos. Destaco em primeiro lugar o setor da saúde, com a construção e apetrechamento de 4 hospitais municipais
nos municípios do Tombua, Camucuio, Bibala e Virei. A estrada de Moçambique-Virei, as pontes da Bibala, Camucuio, as 43 represas e pequenas barragens, o Hospital Geral do Namibe e as melhorias projetadas para o Hospital Provincial Angola-Quimbanda. No capítulo da educação, a província vai ganhar 18 novas escolas para permitir que mais alunos sejam inseridos no sistema normal de ensino. Na educação, contamos com a construção de 18 novas escolas, distribuídas por todos os 9 municípios, que permitirá reduzir de forma significativa o número de crianças ainda fora do sistema de ensino, uma realidade que nos interpela enquanto sociedade. O governador Archer Mangueira anunciou ainda a melhoria da malha rodoviária do casco urbano e periferia de Moçambique de Zitombua, numa extensão de 40 quilómetros. A melhoria do troço Moçambique de Espiambo, Baía das Pipas Baba, o arranque da reabilitação da vila do Camucuio, a terceira fase da asfaltagem da sede do Virei, entre outras ações. No ordenamento urbano, avançaremos com a requalificação da vila do Camucuio e com a fase 3 dos arruamentos de Moçambique e Tombua, prevendo-se cerca de 40 quilómetros de vias requalificadas, com impacto direto na mobilidade, segurança e valorização do espaço público. O ministro da Indústria e Comércio, Rui Mingues, disse hoje em Luanda, como resultado direto das políticas de incentivo à produção interna, Angola alcançou a autossuficiência em produtos como farinha de trigo, fubá de milho e óleo alimentar. Entretanto, o marco permite a suspensão da importação destes bens, estimulando a indústria nacional e otimizando as reservas cambiais. De acordo com as contas nacionais do terceiro trimestre de 2025, o PIB de Angola cresceu 1,82% em relação ao período homólogo de 2024, impulsionado por um desempenho sólido do setor não petrolífero, que cresceu 4,14%, compensando a contração de 7,77% do setor petrolífero. Dados do Departamento Ministerial atestam ainda que a indústria transformadora registrou um desempenho robusto de 13,02% em volume, impulsionado pela produção de cereais, leguminosas, panificação, bebidas e abate de carnes, que representam mais de 70% do peso do setor. Com um destaque para a comercialização dos bens agropecuários e industriais. Mais uma vez, estamos a falar de fatores endógenos da nossa economia, de fatores que resultam da nossa produção interna. Temos também uma grande evolução no setor dos serviços, os quais deram um salto significativo e que contribuíram também para este crescimento do nosso PIB. O ministro da Indústria e Comércio disse ainda que, no âmbito da reforma da administração pública e da melhoria do ambiente de negócios, a Direção Nacional da Indústria tem desempenhado um papel crucial na modernização institucional do país através da implementação de soluções digitais estruturantes, com particular enfoque no portal da indústria. Temos hoje o portal da indústria, que já nos permite ter uma visibilidade maior daquilo que é a nossa indústria nacional, embora saibamos que a abrangência dessa informação estatística ainda precisa de ser melhorada, mas já podemos ter com relativa segurança informação sobre o que é que está a acontecer com o nosso setor industrial. Como resultado direto das políticas de incentivo à produção interna, Angola alcançou a autossuficiência em produtos como farinha de trigo, fubá de milho e óleo alimentar. Este marco permite a suspensão da importação destes bens, estimulando a indústria nacional e optimizando as reservas cambiais. Tempo por tempo.
Dalila Prata, boa noite. Boa noite, Chiesa. Está tudo bem? Tudo ótimo. Então, como é que vão estar as temperaturas? Olha, vamos ter aqui uma subida ligeira das temperaturas no norte e aumentou também a intensidade da chuva. Teve muito calor aqui em Luanda hoje. Vai continuar a estar amanhã. Então vamos conferir. Vamos sim ver a previsão que é válida até às 18 horas e é fornecida todos os dias pelo INAMET. Olhamos agora para o mapa que nos mostra a umidade relativa do ar. Continua alta em quase todo o território nacional, com percentagens que vão de 70% a 100%, mais baixa no sudoeste e no sudoeste e no centro-oeste de Angola. As percentagens aí variam de 50% a 70%. Vamos olhar agora para o norte e parte do leste, onde as cidades de Cabinda, Uíge, Malange, Dundo e Saurimo têm a previsão de chuva fraca moderada, a probabilidade de ocorrência de trovoada isolada. As restantes cidades com céu parcialmente nublado, Catete e Cachito, 34 graus, são as cidades mais quentes do nosso país. Estamos a olhar agora já para o centro e o restante do leste, todas as cidades desta região com previsão de chuva fraca moderada, probabilidade de ocorrência de trovoada isolada, Cuito e Huambo. Juntam-se à cidade de Menongue, no sul de Angola, e com 15 graus tem as temperaturas mínimas mais baixas do nosso país. Aqui nesta região, Moçambique com céu parcialmente nublado, Lubango, Menongue, Ondiva e Mavinga, com previsão de chuva fraca moderada, probabilidade de ocorrência de trovoada isolada. Vamos olhar o tempo agora em Luanda ao detalhe, com uma temperatura no momento de 26 graus. A previsão amanhã é de céu parcialmente nublado, sem chuva para Luanda. A Chiesa falava do calor que esteve hoje. A previsão é que amanhã seja um dia também igualmente quente, uma previsão de máxima de 30 graus. Quinta e sexta-feira, ou seja, vamos entrar para o novo ano com 29 graus de máxima. Muito quente. Bastante. Benguela e Lubango são cidades que amanhã podem receber chuva. Com certeza. De acordo com as previsões que tiveste aqui a apresentar. Boa noite, então. Até amanhã. Até amanhã, Chiesa. Vamos estar juntas. Com certeza. Com a Dalila Prata, partimos para o segundo. Hoje, a criação de imagens por meio da inteligência artificial. Bom, a imagem que ontem começou a viralizar como se fosse o autor do crime é uma imagem gerada por um aplicativo de inteligência artificial. A pessoa pegou no vídeo, temos aqui uma demonstração mais ou menos como é que isso ocorre. Este vídeo, faço a captura do vídeo e posso dar um comando à imagem. Esteja à vontade, comissário, esteja à vontade. Por favor, pode explicar detalhadamente o que acontece. Eu disse, coloca a pessoa da imagem de frente e produz um rosto para ela. E o aplicativo, em segundos, produz um rosto que não existe, mas pode ser parecido com alguém. O aplicativo produziu este rosto. E alguém que está habituado a isso pode dar conta de alguns detalhes. A camisola do Sporting é da Nike. Esta não é, ele já fez. E se virmos aqui não está escrito Sporting, é também um erro. Sim, porque a inteligência artificial tem essa particularidade, não faz a captação e depois não faz a tradução na íntegra, fica distorcida a informação. Podemos continuar. Eu disse, não, queria fazer a pessoa mais na lateral. Infelizmente, o aplicativo que alguém usou produziu uma imagem parecida com um cidadão. E alguém reconheceu esse cidadão e identificou que é, no caso, o cidadão que estava a ser acusado de ter praticado o crime, que é o cidadão mais parecido com as imagens que foram geradas por inteligência artificial. Colocou a imagem no aplicativo de inteligência artificial e esse aplicativo gerou o rosto. Automaticamente, um rosto que não existe. Alguém associou essa imagem a um cidadão e este cidadão está a ser acusado de ter praticado o crime. De forma injusta. Injusta. E hoje, o que é que nós começamos a ver? Hoje começamos a ver nas redes sociais muitos cidadãos a dizerem: não percebo o que é que se passa. A imagem que nós vimos ontem não é destes cidadãos que estão detidos. Porque não podia ser. A imagem que vimos ontem, que viralizou, é uma imagem gerada por inteligência artificial. Os restos mortais de um músico e produtor, Roxane Fernandes, falecido na última sexta-feira, vítima de doença, foram hoje sepultados no cemitério do Benfica, em Luanda.
Rochane é membro fundador da banda Evolution, que na década de 2000 animou as noites na ilha de Luanda com música ao vivo ao lado dos Tunesa, no conhecido Miami Beach. Estamos assim a colocar ponto final a esta edição do Telejornal. A seguir, acompanhe a grande entrevista. Vem aí o João Pinto com o seu convidado, Osvaldo Fernando Saturnino de Oliveira Jesus, lendário do futebol angolano. Boa noite, até amanhã.